Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Após o acordo assinado nesta sexta-feira em Brasília, o presidente Lula disse que espera que as empresas de mineradoras tenham aprendido a lição pela tragédia ocorrida em Mariana no ano de 2015. Porque eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Os líderes do G20 afirmaram o compromisso de abandonar os combustíveis fósseis que prejudicam o meio ambiente. O Vaticano publicará o primeiro relatório sobre a proteção de menores na luta contra a pedofilia na Igreja Católica. Uma tempestade tropical deixa mais de 70 mortes e cerca de 200 mil pessoas deslocadas nas Filipinas. O Equador amplia os cortes de energia de 8 para 14 horas diárias devido à pior seca vivida no país em 6 décadas. E você vai conhecer uma obra inacabada apelidada de Castelinho na favela de Paraisópolis, em São Paulo. E já dá-me suor aqui, trabalhando fazendo tudo isso aqui, então tem que dizer que é a obra da minha vida, porque para fazer isso aqui não foi fácil de fazer isso aqui. O Jornal Mundial está começando agora. O Equador deveria reduzir a partir da próxima segunda-feira as horas de um apagão planejado, mas o planejamento foi alterado. O tempo diário sem luz foi novamente ampliado, desta vez para 14 horas. O Equador vai ampliar os cortes de energia elétrica de 8 para 14 horas a partir desta sexta-feira, devido à pior seca enfrentada em 6 décadas. O anúncio foi feito pela ministra de Minas e Energia, que afirmou que foi uma decisão dolorosa, mas responsável. A seca reduziu os reservatórios das hidrelétricas que cobrem 70% da demanda nacional de energia a índices mínimos históricos e levou o governo a adotar racionamentos periódicos. Na segunda-feira, a fase atual de cortes, que já dura um mês, foi reduzida de 10 para 8 horas diárias e deveria ser reajustada para 6 horas a partir da próxima segunda, antes de cair para 4 horas na primeira semana de novembro. O Equador, com 17 milhões de habitantes, precisa de 4.600 megawatts e enfrenta um déficit de 1.600 megawatts. A Confederação Empresarial afirma que as perdas provocadas pelos apagões chegam a valores equivalentes a mais de 67 milhões de reais por cada hora de interrupção. Pelo menos 76 pessoas morreram nas Filipinas por causa da tempestade tropical Trami. Cerca de 200 mil ficaram deslocadas. As equipes de emergência das Filipinas tentavam resgatar nesta sexta-feira os moradores presos nos telhados de cidades completamente inundadas após a passagem da tempestade tropical Trami, que deixou dezenas de mortos no país. Quase 200 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações, provocadas por chuvas torrenciais. Em algumas áreas, a precipitação esperada para 2 meses caiu em apenas 2 dias. Na província de Batangas, ao sul de Manila, foram 391 milímetros de chuvas em 48 horas. Vários corpos foram recuperados no local. A tempestade Trami deixou as Filipinas nesta sexta-feira e seguiu para o oeste, no sentido do Mar da China Meridional. Os prédios do governo e as escolas na ilha principal de Luzon permaneceram fechados e o alerta de tempestade continuava em vigor ao longo da costa oeste. Quase 20 tempestades tropicais ou tufões atingem as Filipinas todos os anos, com um balanço de destruição e dezenas de mortos. Um estudo recente indicou que as mudanças climáticas fazem com que as tempestades na região Ásia-Pacífico se formem cada vez mais perto da costa, se intensifiquem de maneira mais rápida e permaneçam em terra durante mais tempo. Como dito na edição de ontem, as empresas de mineração Vale e BHP irão pagar uma indenização de 170 bilhões de reais pela tragédia ambiental de Mariana. O presidente Lula esteve no evento da assinatura em Brasília
e afirmou que espera que as empresas tenham aprendido uma lição, ressaltando que ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. As autoridades brasileiras firmaram nesta sexta-feira um acordo de indenização com as mineradoras Vale e BHP no valor de 170 bilhões de reais pelo colapso de uma barragem em Mariana em 2015, que provocou a maior tragédia ambiental da história do país. O presidente Lula participou do evento realizado no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Primeiro porque eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. As partes já haviam concordado em 2016 com um plano de indenização de 20 bilhões de reais. Mas novas negociações foram iniciadas por descumprimentos das indenizações, demandas por valores mais altos e lentidão da justiça na resolução dos litígios. O acordo contempla obrigações passadas e futuras para atender aos atingidos e reparar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Este valor global, portanto, do que já foi gasto, com que nós estamos efetivamente manejando a partir da celebração deste novo acordo, chegará ao total de 170 bilhões de reais. É um valor histórico e que nós temos aqui hoje que reconhecer e destacar. O acordo ainda está sujeito à homologação do Supremo Tribunal Federal. Os líderes do G20 reafirmaram seu compromisso de abandonar os combustíveis fósseis após as conversas desta semana em Washington, de acordo com uma declaração ministerial publicada nesta sexta-feira. Os líderes do G20 reafirmaram o compromisso em não utilizar combustíveis fósseis. Com base nos compromissos assumidos no ano passado, na COP28 de Dubai, a declaração ministerial publicada nesta sexta-feira reconheceu que o objetivo é alcançar a meta de zero emissões líquidas em 2050. O documento acrescenta que a transição energética deve ser feita de forma justa, ordenada e equitativa. O comunicado chega após a reunião entre ministros de Relações Exteriores, Finanças, Meio Ambiente e Clima do Grupo dos 20 e governadores dos bancos centrais. Fundado em 1999, o G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. Os países membros incluem produtores de petróleo como a Arábia Saudita, México e Rússia. As últimas conversas foram realizadas em Washington para encontros organizados pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Depois de quase 3 décadas, os Estados-membros da ONU pediram pela primeira vez no ano passado que o mundo abandone os combustíveis fósseis poluentes, a principal causa do aquecimento global. Esses combustíveis geram cerca de 3/4 de todas as emissões causadas pelo ser humano. A seguir, o Vaticano publicará o primeiro relatório sobre a proteção de menores na luta contra a pedofilia. E conheça uma obra inacabada apelidada de Castelinho na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O Vaticano anunciou nesta sexta-feira que vai publicar na próxima semana o primeiro relatório anual sobre a proteção de menores na Igreja, uma solicitação do Papa Francisco para promover a transparência e a prevenção na luta contra a pedofilia. O Vaticano anunciou nesta sexta-feira que vai publicar o primeiro relatório anual sobre proteção de menores na Igreja na próxima semana. A Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, órgão consultivo criado em 2014 pelo Papa Francisco, vai fazer a divulgação na terça-feira. O texto documenta os riscos que persistem e os avanços que podem ser alcançados nos esforços da Igreja para proteger crianças e adultos vulneráveis. Em abril de 2022, o Pontífice pediu à comissão este relatório para contar com informações confiáveis sobre o que acontece e o que deve mudar. O comunicado se divide em 4 partes, que vão estudar os procedimentos em vigor em 15 igrejas locais de diferentes continentes e no governo central do Vaticano.
Os membros nomeados diretamente pelo Papa são especialistas religiosos e leigos em diversas áreas relacionadas à proteção de pessoas, incluindo direito, educação, psicologia, psiquiatria e direitos humanos. A instância é alvo de críticas e já registrou várias renúncias. Hans Zollner, o integrante mais influente, renunciou em março de 2023. Ele acusou problemas estruturais e falta de transparência. Apesar das medidas adotadas pelo Papa desde a eleição em 2013, associações de vítimas consideram que as ações concretas para combater a pedofilia continuam sendo insuficientes. 3 candidatos à presidência do Uruguai vão disputar por uma vaga no segundo turno, amanhã. Os uruguaios vão às urnas no próximo domingo com 3 candidatos como favoritos. Yamandu Orsi, de 57 anos, é apadrinhado pelo popular ex-presidente Pepe Mujica. Nascido na zona rural, cresceu na pequena cidade de Canelones, onde estudou em uma escola pública. Se formou em História no início dos anos 1990 e foi professor por mais de 10 anos, até iniciar uma carreira no governo da cidade, primeiro como secretário-geral por quase 10 anos e depois como prefeito por 2 mandatos. Em junho, renunciou ao cargo para disputar as internas partidárias de junho, que venceu com mais de 60% dos votos a ex-prefeita de Montevidéu, Carolina Cossi, que se tornou companheira de chapa. Álvaro Delgado, de 55 anos, assumiu o cargo como secretário da presidência de Luiz Lacalle Pou, pouco antes da pandemia de Covid ser declarada em 2020. Ao servir como porta-voz do governo em meio à crise, testou a coragem e se projetou como possível presidenciável. Antes de chegar à torre executiva com o amigo Lacalle Pou, com quem viajou pelo país arquitetando um projeto político, Delgado foi inspetor-geral do trabalho, deputado por Montevidéu e senador. Ele entrou para a política depois de trabalhar como produtor rural e veterinário em estabelecimentos agropecuários. Um teste vocacional mostrou inclinação para a advocacia, mas ele optou pela veterinária. Durante a campanha, foi tratado como um homem das cavernas por chamar a candidata a vice, a ex-líder sindical Valélia Ripoll, de bombom, episódio pelo qual se desculpou e classificou como uma brincadeira infeliz. André Zorreda, de 40 anos, ficou conhecido por comentar questões jurídicas na televisão, depois de ser advogado de defesa em 2015 do ex-líder da guerrilha Tupamaros, acusado de trair o grupo do qual Mujica foi militante. Nascido em Montevidéu, aluno de escola católica e escoteiro na adolescência, surpreendeu ao vencer as primárias do Partido Colorado, pelo qual foi vereador na capital de 2010 a 2015. Adepto do fisiculturismo, preocupado com a saúde mental e o bem-estar animal, se apresenta como o rosto da nova política, pelo que é comparado ao presidente argentino Javier Milei. A propaganda de campanha foi filmada em uma academia, na qual ele revela ser muito capricorniano. Um castelo pitoresco na favela de Paraisópolis, em São Paulo, deu a seu criador o alcunha de Gaudí brasileiro. A construção diferente lembra o estilo do famoso arquiteto catalão Antoni Gaudí, responsável, entre outras criações, pela famosa Igreja Sagrada Família de Barcelona. Uma ladeira de Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, é o pedestal da obra de Estevão Silva da Conceição, um pitoresco castelo de geometria irregular que rendeu ao seu criador o apelido de Gaudí brasileiro. A obra deste jardineiro e pedreiro de 67 anos, construída ao longo de 4 décadas onde era sua casa, se destaca em meio a uma rua íngreme. Chamam a atenção os azulejos coloridos e quebrados, pratos de cerâmica e pedras marrons instaladas na fachada. O Castelinho, como é chamado na região, se tornou uma atração turística nesta comunidade carente por sua semelhança com o Parc Güell, uma das criações emblemáticas do arquiteto catalão Antoni Gaudí, em Barcelona. Eu sinto privilegiado de ser chamado como Gaudí brasileiro, um dos maiores arquitetos do mundo, pode dizer, e eu ser chamado como Gaudí brasileiro, isso, Maria, é uma emoção e tanto. Mas ele nem sabia quem era o gênio espanhol quando começou sua criação e diz que todas as ideias para a obra saíram da sua cabeça. A semelhança do Castelinho com os desenhos de Gaudí foi descoberta por um estudante no início do século. O cineasta brasileiro Sérgio Oxman se interessou pela história e gravou o documentário Gaudí na Favela,
que levou o brasileiro a Barcelona para conhecer a obra do arquiteto. Após a publicação do filme, o castelo se tornou um local de visita para moradores e estrangeiros em Paraisópolis, que tem mais de 100 mil habitantes. A entrada custa R$ 30. Então tem muitos turistas que vêm de outros países assim, Estevão, se salva tu aqui, esse castelinho teu, que se fosse, não fosse no Brasil, fosse fora, e você estava rico já. O Gaudí brasileiro chegou a São Paulo em 1977, vindo da Bahia, em busca de um futuro melhor. Desde então, trabalhou em jardinagem, construção e vigilância. Em 1985, comprou o terreno onde está o castelo, também conhecido como a Casa de Pedra, e deu asas à sua imaginação. O uso de objetos quebrados ou de segunda mão se tornaram sua marca registrada. Eu já me suou aqui, trabalhando, fazendo tudo isso aqui, então tem que dizer que é a obra da minha vida, porque para fazer isso aqui não foi fácil de fazer isso aqui. Que diferente, né? Verdade, impressionante essa obra. O JM de hoje encerra aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Boa noite, feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.